está se havendo hoje em São José dos Campos. Vamos começar com com esses filmes que o Claro fez aí. Veja para você ver, por exemplo, lá tem uma feira de amostras. Vamos ver o que o Cido fez. O Cido foi meu operador de cinegrafista. Vamos ver se o filme dele tá bom. Eu não vi ainda, vamos ver. Pode passar. O que vocês estão fazendo? Bom, o MOF, ele é um laboratório que data de 1950, uma origem bem antiga, e hoje estamos com uma proposta de modernizá-lo. Aqui nós temos o início de um desenvolvimento de um novo laboratório. Esse laboratório ele foi muito utilizado para a fabricação de sistemas, inclusive para o Bandeirantes, então ele é histórico da aviação brasileira. No entanto, conforme o tempo, teve o declínio desse MOF, então tivemos perdas de pessoal, perdas de maquinário, e com isso a gente está fazendo um projeto, inclusive aqui nós temos um pouco da visão de futuro do MOF, trazendo maquinários novos para fabricação e auxílio, principalmente da graduação do ITA, tanto em projetos de extensão, e no final, assim, nós vamos estar ajudando a esses alunos a tanto aprenderem sobre fabricação, como processamento, quanto trabalho em equipe, metodologias atuais de ensino, tudo isso vai contemplar nesse novo laboratório aqui do ITA. Então nós temos um laboratório aberto que já funciona dentro do CCM, é um modelo a que a gente está trazendo para o MOF e vai estar atuando quase da mesma forma, uma forma muito similar. Bom, aproveitem a feira, é um prazer tê-lo aqui, Ciro, prazer inclusive, prazer imenso. Amanhã, inclusive, o Ciro estará conosco lá no ITA Sprint, o ITA Sprint que é organizado pelo Laboratório Aberto, então todos estamos juntos lá. Seu nome e a sua especialidade? Sou mestrando aqui do ITA, meu nome é Yuri, gerencio o Laboratório Aberto e faço parte da coordenação do ITA Sprint, que o juiz Ciro Bondes vai estar conosco também. Obrigado. Ciro. Explica para a televisão. Pilota? Vai tirar essa muito sincera aqui? Pastor, amassa o Marcão. Amassa, faz ó. Vai. Ei, O alfa, basicamente a gente mostra as estrelas como elas estão, os planetas do dia de hoje, e fala um pouco sobre os planetas do sistema solar, e faz perguntas, responde. Esse é o trabalho. Qual é o seu nome? Júlio. E o buraco negro, tá ali? Então, pois dá até para mostrar buraco negro se a gente tiver um desenho deles. Né? Mas que deve ter uns montes aí, é só mostrar. É só mostrar. O grande problema da astrofísica é o buraco negro, saber o que acontece. Esse é um problema, toda vez que a gente dá alguma palestra, alguma coisa, tem sempre um que levanta a mão e pergunta, e os buracos negros? Aí desmonta, né? Nem o Einstein explica direito. Tá legal, é isso aí. Bom. Mas é o nosso planetário aí, agora a gente vai passar o dia inteiro, né? E aí com sessões de 20 minutos, meia hora, né? Falando sobre os planetas, ou qualquer outra curiosidade que alguém quer contar. Buraco negro, por exemplo. Obrigado. Alô. E amanhã vai continuar aqui, né? Eu não sei, acho que sim. Se amanhã tiver, é que amanhã eu tenho outra atividade para ir, então eu não sei, mas acho que sim. Muito obrigado aí pela sua atenção. Mais precisão do que
e esse sensor aqui. E também tem um sinal violento. Pra gente ver a distância do sol. E daí vai vir tudo pra cá. Pergunta pra ela o que ele faz. Em cima vai ter uma parte branca. O que esse robozinho faz? O que esse robozinho faz? Esse robozinho, ele tem um sensor de... Pode falar. Ele pega as coisinhas. Ele explica. Oi, pode falar. Eu não sei, é ele que explica. Ah, é? Vamos lá. Esse é um braço robótico, tá? Você monta no computador um setup e a forma com que ele vai trabalhar e deixa ele automatizado e ele mantém esses movimentos. Eu posso parar o movimento dele e operar ele através do software do computador do jeito que eu quiser. No momento eu gravei fiz essa programação aqui Legal. no software. Posso filmar sua imagem aqui? Sem problema. Tá bom. Eu fiz essa programação aqui no software para que ele desse esses movimentos, mas eu posso alterar os movimentos dele. Tá bom. Tá Muito joia? obrigado, hein, pela explicação. Imagina, aí, que tá? isso. Um abraço, boa noite para vocês. Eu ganhei já coloquei as 4 fotos. Valeu, Harley. Valeu, obrigado. Harley já ganhou uma sacolinha, porque eu vou ter ganhei raiva, né? Muito interessante, muito interessante. Ô Cido, o que você achou da feira lá desse início? Foi bem rápido, nós tivemos lá 40 minutos só, mas deu para trazer uma ideia boa, né? Sim, deu para trazer uma ideia muito boa. Essas feiras, elas trazem para a gente o que está no momento, e uma coisa muito interessante também que trazem para nós, né, principalmente nós adultos, são as pessoas jovens, que se interessam por coisas do futuro, né, que traz essa energia nova, que criam seus robôs. Ciro, eu me lembro, em 1974, eu estudava numa cidade no Paraná, eu fazia o científico, e a nossa diretoria lá do colégio, eles promoviam uma feira nacional de ciências. Isso me lembrou muito quando eu estive lá, né, hoje, olhando a criatividade desses jovens, as coisas modernas, as coisas do futuro, e a engenharia do futuro, né? Porque a engenharia do futuro está diretamente ligada com a tecnologia da informação. Ô Cido, eu peguei aqui na inteligência artificial e entrei na inteligência artificial e perguntei como será o estudo da engenharia nos próximos 10 anos. Mandei, pode responder a inteligência. E ela falou o seguinte: bom, prever exatamente como será o estudo de engenharia nos próximos 10 anos é complicado, mas algumas tendências podem ser consideradas. Com o avanço tecnológico, é provável que haja uma maior integração da disciplina como inteligência artificial, computação e engenharia, além de uma ênfase crescente em sustentabilidade e soluções para os desafios ambientais. Também é possível que os métodos de ensino se tornem mais flexíveis, com mais recursos online e práticas de aprendizado colaborativo. Existe uma grande discussão nos meios acadêmicos sobre qual será a indústria 4.0 ou 5.0. Qual será a palavra-chave dessas indústrias? E eu vejo que a indústria, que o que foi respondido aqui pela inteligência artificial é quase o que é o que é unanimamente aceito pelo pessoal todo, que é a próxima fase do desenvolvimento humano é a indústria 5.0, cuja palavra oficial e tecnologicamente falando, será a conectividade. O que é a conectividade? A conectividade é você conseguir conectar a inteligência artificial, mais os dados todos que tem, mais as automações, mais todas essas informações que existem e mais o homem, fazer o homem penetrar nisso daí. Essa daí vai se chamar a era da conectividade, vai ser a próxima evolução industrial. Você acredita nisso, Cido?
Não só acredito como está acontecendo, né, Ciro? A conectividade é muito importante. Inclusive, nós temos alguns fóruns de discussão a respeito da conectividade dos dados empresariais com os dados industriais. E eu vou deixar aqui, inclusive, uma coisa que eu achei interessante. Tem uma empresa, né, que eu presenciei há alguns meses, eles tiraram um software de última geração e colocaram um software de gestão empresarial da década de 60. Totalmente rodando em background, não tem nada online real time, não tem conectividade, não tem rastreabilidade, não tem segurança. E tudo isso é necessário para a conectividade na indústria 5.0. Por quê? Porque a qualidade da informação vai de encontro com o resultado financeiro. A indústria 5.0 ela está diretamente ligada a isso. Por quê? Hoje, se você tem o resultado da tua empresa 1 hora depois, você já está atrasado. Imagine você ter no dia seguinte. Então a conectividade é muito importante. Essa conectividade do chão de fábrica com os dados da empresa, os dados financeiros e o resultado econômico dessa empresa. Isto é muito importante. Bom, já saiu o nosso link, que é youtube.com, aquele tracinho assim, como é que chama aquele traço? Aquela barra assim, live, barra, PVWR, tá aí já no Visão de Futuro de hoje. Quem quiser, é só pedir para mim ou para o Juan o link, que o link já vai indo para ele. Quem são os patrocinadores, os parceiros institucionais? É o SENAC, a Escola Superior Paulista de Marketing, o Nexus, do Hub da Inovação, o PIT, do Parque Tecnológico de Inovação de São José dos Campos, o SENAI, que tem uma belíssima, formando 650 pessoas, muito bem formado. Tem o Instituto Alfa Lumen, onde que você põe um aluno desde os 10 anos até os 18 anos, e ele acaba passando até em universidade no exterior. Tem o SENAC também, que está fazendo, e todas essas empresas são parceiros institucionais, né? O patrocínio também está na CIAT, a Faculdade Santo Antônio, o ITA-Ex, que é os ex-alunos do ITA, a MACD, o ESUT, a Fundação ESUT, a Academy, a Faculdade de Santo Antônio, e esses são os patrocinadores. O apoio é o apoio do DCTA, do ITA, dos ex-alunos do ITA, a realização é do ITA, né? Então teremos todo esse pessoal falando aí, histórico. Sobre o EF, vamos ver o que nós vamos falar sobre o evento. O evento em si, entre os dias 16 e 18 de maio, o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, localizado no campus do Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial, em São José dos Campos, realizará a 2ª edição ao Engineering Education for the Future, evento focado em discutir o papel da engenharia para o avanço econômico nacional e como a educação atualizada às novas necessidades da sociedade contribui com o processo de inovação da indústria brasileira. Já começou na quinta-feira, hoje, sexta-feira, a tarde toda vai ter programação e amanhã tem a programação também de amanhã. Então, hoje, às 8 horas, nós tivemos a abertura, na quinta-feira teve a abertura no Auditório Weiss, que foi uma vitrine acadêmica, foi o ITRA Challenge, Data Science Challenge Grand Prix, das 8 às 10. Teve a cerimônia de abertura, palestra, teve a palestra principal, que foi vitrine tecnológica, intervalo livre. Depois teve o encerramento de comunicações gerais às 11 horas, né? Que é a cerimônia de encerramento, premiações e competições no auditório. Depois, a abertura das competições no auditório às 13 horas, vai ter competição lá dessas equipes que eu falei para vocês, né?
abertura da vitrine tecnológica, uma mesa redonda de ensino no auditório Vaz, das 14 às 15 horas. Teve ontem um intervalo livre, depois teve a mesa redonda do governo no auditório Vaz, às 16 horas, depois teve um intervalo livre até 17, depois teve uma mesa redonda sobre internacional e o encerramento. Os palestrantes foram esses que eu falei para vocês, né? A programação geral, ela vai ter o Grand Prix da Inovação, o Fórum da Educação e Engenharia, o ITA Sprint por ITA Challenge, o Data Science Challenge e a amostra do ITA. Esses são o resumo das programações. Os palestrantes, como eu já mostrei para você, falando sobre os palestrantes, né? A realização foi do ITA, né? Como eu disse para vocês, as notícias da imprensa, você chega lá, você se credencia. Os debates sobre a engenharia do futuro foram ontem, marcaram o primeiro dia do evento. Houve um fórum de educação e engenharia, o lançamento do Grand Prix da Inovação, o ITA Sprint e a amostra ITA 2050, que deverá ser o ITA em 2050, né? O doutor Mauri Aparecido de Oliveira e nós tivemos muita coisa. O evento do ITA transforma São José dos Campos na capital da engenharia do futuro. Essa é a Rossi Comunicação que está falando. Tem em inglês e tem em português, né? O que se pretende fazer. Depois tem... Você chega lá, você credencia. É o prédio novo onde vai ter. O vice-presidente de Tecnologia e Projetos Avançados da Embraer fala sobre os desafios da formação de engenheiros na EF 2024, no dia 16 de maio. O G1 do Vale do Paraíba anunciou que o ITA vai sediar o evento mundial. O Toque Mais, entrevista com o Dr. Anderson Borilli, que é um dos principais organizadores. O INVOS, Instituto Tecnológico de Aeronáutica, promove o Fórum de Educação de Engenharia com foco no futuro, em 13 de maio de 2024. Informação, São José dos Campos recebe o EF 2024, evento no ITA. São coisas que, como é que foi formado, na Suzano TV foi anunciado, no Guia Campus Evento foi anunciado. Então, é um negócio na São Paulo Rio positivo, no portal do Instituto Alfa Lume. Maceió teve muita repercussão e tem bastante gente lá. É muito interessante você que gosta de ciências, né? O que você achou? Muita criançada, né, também, não tem? Isso, muita criançada. A área científica, ela é fascinante. E uma coisa importante que você falou aí, inclusive voltando ali um pouquinho a respeito da indústria 5.0, no passado nós tínhamos na área da computação apenas o processamento de dados. Eram sistemas isolados. Aí começaram a ficar integrados, fomos para a área da tecnologia da informação, Information Technology em inglês. E com isto começou-se a integrar os sistemas. Por quê? Porque a engenharia da computação, ela não tem limites para a imaginação, ela não tem limites para a engenharia. Hoje, tudo que está ao nosso redor tem informação tecnológica, tem tecnologia da informação. Uma simples máquina de cozinhar arroz, hoje, ela tem tecnologia da informação. Então, por isso é que a parte da computação, a engenharia de computação, ela não tem limites. Ela está em todas as áreas presentes na nossa vida. Então, nós mostramos aí Juan, tem essas fotografias que eu mandei, essas 4 fotografias, as 2 primeiras, será que daria para a gente mostrar essas 4 fotografias aí? Esse daí é o
o Grand Prix da inovação, tá vendo? A Innovation Grand Prix, que fala sobre como é que está sendo feita a inovação, etc. Tem esse site, eu vou passar esse site para vocês entrarem lá e pesquisarem. Aí a defesa, palestra sobre engenharia do futuro marcam o primeiro dia do evento do ITA, né? Pode passar o outro. Nuvem de tags. Os tags são as notícias mais encontradas. Então, o EF 2024 está bem situado, e o ITA está bem situado nos tags da internet. Aí a localização. Fica no prédio das ciências fundamentais. Você entra no CTA, faz a sua inscrição pelo carro, passa lá pelo carro, faz a fichinha lá, entra, e no primeiro balão ali, você faz o balão quase completo, segue pela Dutrinha e está escrito lá onde estacionar, no prédio principal do ITA, ali prédio das ciências fundamentais. Pode passar. Tem o outro também, vê se você consegue o outro também, tem umas fotografias aí. Onde tem a moça mostrando aí. Estão aqui entre eu e o Harley. Isso. E o Harley, a gente precisa pegar 4 bolinhas com esse braço mecânico, colocar aqui. Quem ganhar, ganha uma bolsinha do Senac. Ah, tá bom. Um copo e uma sacola. Tá bom, então vamos ver, faz a demonstração vamos aí. Lá. Harley agora tá bravo porque eu tô ganhando, né, Harley? Ó. Tô filmando. Olha lá. Ai, tô nervosa. Tá tremendo. Ela tem mais experiência. Olha aí. Eu ganhei já coloquei as 4 bolas. Vamos lá. Tá isso. Pode passar o outro, vamos ver o outro. Agora tem duas fotos aí, não tem? Tem 2 fotozinhas. Lá do... Eu ganhei já coloquei as 4 fotos. Esse aí é o mesmo, agora tem as fotos. Valeu. Obrigado. O Cido gostou daquele carrinho que fica andando por lá. Você Ganhei raiva, né? Sacolinha. Acabou? Bom, tinha 2 fotos aí, mas eu não consegui mostrar. Mas, ô Cido, então você vê que o pessoal está tentando melhorar, né? Tentando fazer, tentando resolver. E é importante, porque o negócio é o seguinte, gente. Vocês talvez... olha lá, olha. Aí é o Cido, olha a quantidade. Tem muitos estandes, né? Que o pessoal fica nos estandes. Aí eu tirei uma fotografia, está o Cido aí e as fotografias do estande lá do local. Pode passar outra fotografia também. Olha aí. Ali no fundo que é como é que chama? O planetário. Ali no fundo, tá vendo? Lá no fundo. Então está bem cheio, está bastante animado, fora o pessoal que está lá dentro das palestras, discutindo o assunto, o que vai ser a engenharia do futuro, né? O negócio é o seguinte, existem determinadas ciências que elas estão se alastrando de uma maneira tal que é violentíssimo, né? Por exemplo, você já ouviu falar no nanosatélite, né, o Cido? Já ouvi falar no nanosatélite. O nanosatélite, ele, por exemplo, o Starlink é feito de nanosatélites. Isso. Até estávamos comentando lá no Parque Tecnológico, em 1983, né, eu tinha uma empresa em São Paulo e a gente trabalhava com tecnologia, e naquela época o conhecimento da humanidade dobrava aí de 3 em 3 meses. E a discussão nossa era, no segundo milênio, o conhecimento da humanidade ele vai dobrar por dia.
e em breve por hora. Então, quando nós pensamos em alguma coisa hoje, ela já está pronta, né? Pensamos num carro que ninguém dirige, já existe. E em 1983, eu fui visitar o metrô em São Paulo, o CTO lá, que é o Centro de Operações, que ficava em frente à empresa, do lado da biblioteca, lá na Vergueiro. E naquela época, o metrô já era todo automatizado, todo informatizado. Inclusive, eu perguntei para o rapaz lá que era o nosso guia, eu falei para ele, pô, mas tem um cara lá dentro do metrô. Ele disse assim, aquele lá é só para o povo pegar confiança, porque não precisa dele lá. Ele está lá para uma emergência ou coisa assim, mas nem isso. Por quê? Todos os trens são controlados pelo CTO. Isso, na época, tinha 1983, hein? Olha quantos anos nós estamos, 40 anos lá atrás. Ele falou assim, olha, tudo automatizado, 1983. São Paulo só tinha norte, sul e leste, oeste. Imaginem hoje, com a malha de trens do metrô de São Paulo. Nós prestamos serviço para a empresa que faz a limpeza do metrô. Vocês não têm ideia da tecnologia que é usada. Os trens param, eles são feitos todas as revisões dos trilhos, as revisões elétricas, eletrônicas, tudo, da meia-noite até as 5 da manhã. Então dá para ter uma ideia da quantidade de gente que trabalha e a tecnologia que tem. Então, nós não vamos nunca mais fugir do mundo tecnológico, científico e computacional. Ô Cido, eu vou contar uma coisa para você que você não sabe, e muito pouca gente sabe. Eu, em 1966, eu fiz uma bolsa de estudo na Holanda, e depois a firma que eu trabalhava era a Mafesa, daqui de Caçapava, que fazia roda de trens e eixos de trem, e ela era associada à Bud Company, que fazia aqueles trem de aço que tinha por aí. E eu saí do meu curso em dezembro, 15 de dezembro, e fiquei até, acho que dia 20 ou 30 de janeiro, eu fiquei viajando pela Bud Company. Eu visitei na Europa, visitei a Francider, visitei a Italcider, e visitei nos Estados Unidos também. Fui nos Estados Unidos visitar. Eu vi fazer, por explosão, os anéis de Saturno, o Saturno V, que levou o homem à Lua. Eles faziam a explosão, ou seja, eles botavam tinha um buraco na Terra, redondo, né? Eles punham as chapas assim, punham uma bomba no meio e punha água. E explodia, a água dava aquele choque, jogava a chapa naquele molde de concreto e fazia os anéis do foguete Saturno. E quando eles faziam as explosões, já saiu o pessoal do governo. Isso era 10 quilômetros de longe da Standard Steel Wheels e da Bethlehem Steel Wheels. Era distante 10 quilômetros. Mesmo assim, arrebentava uns vidros na cidade. Então, eles pagavam os vidros arrebentados na cidade de Johnstown, na Pensilvânia. Mas, então, eu lá também, eu fui encarregado de fazer uma coisa. Eu trouxe nos braços aqui, nesses braços aqui, eu trouxe toda a parte de engenharia, os desenhos e tudo, da parte de engenharia do primeiro trem do metrô, que ganhou a primeira linha do metrô. Eu que trouxe. Hoje em dia você aperta o botão, vem de lá para cá. Eu fui obrigado a ir da Europa para lá, para os Estados Unidos, pegar tudo, ajeitar tudo, trazer tudo todos os desenhos e tudo numa mala de material. Veja como é que está o negócio, hein? Olha só, quem diria. E o metrô, para você ter uma ideia, é o seguinte: nós, na época, nós tínhamos 15 ou 20 quilômetros de metrô, fizemos em 70, 75 e tal. E a China
mandou um camarada estudar o metrô em todo lugar do mundo. Eu não lembro o nome dele. E ele ficou, esse engenheiro, ele ficou sendo chefe, parece que ele morreu com 90 e poucos anos. Ele ficou sendo chefe-presidente dos metrôs da China. Então ele analisou todos os metrôs que tinha e fizeram o metrô de Xangai. O metrô de Xangai, em 95, era menor que o de São Paulo. Hoje ele é o maior do mundo, tem 600 quilômetros de linha dentro. Mas lá não tem o IBAMA que não deixa fazer as coisas. Lá faz porque o povo precisa andar. A parte burocrática aí às vezes atrapalha um pouquinho, né? Mas é necessário, porque, como a gente sempre diz, né, as coisas têm que ser controladas. O Brasil é um país muito bem organizado, embora não pareça, né? O Brasil é o único país do mundo que tem as rodovias que seguem os trópicos, por incrível que pareça. Então, nós somos um país organizado. Eu sempre falo isso, né? Tudo é feito muito bem pensado, e o brasileiro, ele tem a rapidez para fazer, ele tem a velocidade para fazer. Inclusive, por exemplo, teve aqui, Ciro, em São Paulo, uma competição de Fórmula Indy no AMB, ali perto do AMB. Os americanos ficaram, assim, entusiasmados. Por quê? Em 2 dias eles construíram o autódromo. Eles falaram, como? Em 2 dias vocês construíram um autódromo para ter uma competição de Fórmula 1, altíssima velocidade, praticamente no centro de uma cidade. Então, assim é o Brasil. O Brasil tem uma criatividade muito, mas muito grande. Mas nós estamos falando sobre os satélites, os microsatélites, que são satélites de 10 centímetros, 15 centímetros, por aí. Nós temos quase 10 mil satélites, 9.700 satélites operacionais orbitando na Terra nesse momento. Desses 9.700, 5,4 mil ou 5.400 são da Starlink, do Elon Musk. Ou seja, 56% já fazem parte da rede de Musk. E a proporção deve chegar logo aos 75%. A primeira coisa que o Musk fez foi mandar 1.000 antenas para o Rio Grande do Sul, para usar na catástrofe do Rio Grande do Sul. Por quê? Porque uma das primeiras coisas que existe na catástrofe da engenharia é a conectividade. Você precisa conversar um com o outro. E a primeira coisa que acontece é dar curto-circuito nos fios, etc. Então você precisa da internet. E a internet está sendo garantida por esses satélites. Eu não sei se você sabe, Cido, mas no Amazonas, só o Starlink é que pega. Exatamente, só o Starlink que pega por lá. Por quê? Porque hoje nós temos a comunicação sem fio. A gente não tem fio. Inclusive, eu comentei uma vez com um menino que trabalhava comigo, eu falei, a energia elétrica você pode transportar sem fio. Ele olhou para mim assim como se eu fosse maluco. Aí, o menino era muito estudioso, era fantástico. Ele foi pesquisar, ele falou, cara, mas não é que é verdade? Eu falei, claro, a energia transporta pelo ar. Não precisa de fios, cabos, etc. Né? A curtas distâncias a gente já tem isso. E ele falou, não é que é verdade? Eu falei, então, é verdade. E você falou aí dos satélites. Os satélites hoje, eles estão aí cobrindo a Terra toda. E nós comentamos também sobre a conectividade das pessoas. Porque antigamente a gente demorava para se conectar. Que nem você falou aí, a comunicação no Rio de Janeiro. Disponibilizou os satélites, disponibilizou a internet, está lá, todo mundo se comunicando e todo mundo fazendo o seu trabalho de forma a não ser interrompido. Isso é o mundo da tecnologia. Isso é o mundo do futuro que já está presente. Então imagine daqui 5, 10 anos. Ô Cido, aqui no Brasil, o pessoal não fala muito do Starlink, mas nós já temos 400 mil assinaturas de banda larga na internet via Starlink. 150 mil são da Starlink Brasil. Ou seja, aqui no Brasil, nós temos, a Starlink Brasil já afiliou 150 mil, o que representa 37% dos total de contratos da internet por satélites do país. 37% já está sobre a Starlink. Quer dizer, então o que passa
na Vivo, não sei o que, passa tudo pelo satélite do Musk. Então o pessoal não pode brigar com o Musk, esse é que é o problema. E é tão importante essa rede de satélites do Musk, que a Ucrânia teve o problema da Ucrânia lá, logo de cara teve os russos invadiram. E o que aconteceu foi o seguinte, o Musk mandou um monte de antenas para as Forças Armadas ucranianas, e foi aí que eles conseguiram, através de uma boa, muito melhor do que os russos, eles conseguiram fazer a conectividade via Starlink. E você não sabe, não sei se você sabe de uma coisa, que o russo está comprando licença da Starlink e instalando lá para a guerra. Quer dizer, o russo está usando a Starlink hoje. Ciro, esse é outro ponto importante no nosso querido Brasil. O Brasil é um país de jovens, e jovens não têm medo. Né? Os países europeus, mesmo os americanos que foram, né, colonizados pelos ingleses e tal, eles são mais conservadores. O Brasil não, o Brasil surgiu uma novidade, todo mundo corre para ver o que é. É um povo assim que não tem medo mesmo. Ele gosta da novidade, ele vai testar a novidade, ele quer criar mais. Então é muito importante isso na tecnologia, né, do futuro. Engenheiros brasileiros. Né? Os engenheiros brasileiros, eles têm um avanço assim, muito rápido. Por quê? Porque nós temos inúmeros jovens engenheiros. Você mesmo, Ciro, é um exemplo, né? Quando você entrou na Embraer, quantos anos você tinha? Eu tinha 27 anos. Olha só, 27 anos, né? Produzindo avião. E aviões fantásticos que nós temos hoje produzidos aqui no Brasil. Então você vê, por exemplo, a Starlink que eu mostrei para vocês, a importância da Starlink hoje do Elon Musk. Né? Você sabe que a empresa planeja lançar mais 17 mil satélites? A empresa do Elon Musk, né? Muitos astrônomos levantam temores de que eles interfeririam nas observações visuais e até nas comunicações. Estão achando que seria muito. É interessante, né, você falar sobre os satélites. Né? A Wikipedia diz o seguinte: o Starlink é um projeto de desenvolvimento de constelações de satélite em andamento pela empresa americana SpaceX. Semelhante ao Indium Communications, para desenvolver uma plataforma de satélites de baixo custo e alto desempenho, e transceptores terrestres de clientes necessários para implementar um novo sistema de comunicações baseado na internet. Cada satélite Starlink pesa aproximadamente 260 quilos. E possui um design de painel plano que possui múltiplas antenas de alto rendimento e um único painel solar. Esta grande constelação de satélites artificiais orbitando em órbita terrestre baixa, que é o LEO, Low Earth Orbit, formará a espinha dorsal de uma rede global de internet de banda larga, e a empresa planeja lançar mais 17 mil desses satélites. Muitos astrônomos levantaram temores de que eles interfeririam nas observações visuais e na radioastronomia. Ciro, exatamente isso. Por que a tecnologia hoje avança com o advento do descobrimento da energia elétrica, né? Depois foi avançando, demorou mais de 200 anos para o homem conseguir armazenar energia elétrica, transportar. E hoje nós temos essa maravilha aí. Por quê? Porque o universo ele é constituído de ondas de infinitas frequências. Tudo é onda. A energia elétrica é onda. Nós conseguimos pegar o som, que é onda, jogar ele para a eletricidade, impulsos elétricos, transportar, do outro lado, transformar em som novamente. Nós conseguimos captar uma imagem, que também são ondas, transformar em energia elétrica, impulsos elétricos, transportar, seja para qual distância for. Não importa se é para a Lua, para Saturno,
Pode transportar, por quê? Vai à velocidade da luz, aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. Agora, então, esses pulsos, pode todos eles ser transformados em energia elétrica e transportados para o outro lado. No futuro, nós podemos ter o quê? A desmaterialização de um produto sólido e materializá-lo do outro lado. Isso é perfeitamente possível. Ou seja, de acordo com Einstein, que a energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Exatamente. Então, essa é a equação de Einstein. Então, eu acredito, por exemplo, que o homem, vamos supor, se ele saia daqui e vá até uma outra constelação, e ele demore 100 anos para ir, mas ele não tem vida útil de 100 anos. Como é que ele vai fazer de 100 anos-luz para ir a velocidade do som? Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar a massa dele, massa vezes C2, vai se transformar numa energia. Isso. E depois, a hora que chegar lá no local, 90 anos depois, essa energia vai... Olha só, que coisa louca. Essa energia vai se transformar na pessoa, ele vai olhar como é que é, vai guardar, depois ele vai voltar para a Terra, mais 99 anos-luz, ele volta para a Terra. Daí ele chega 200 anos depois com o que ele viu há 100 anos atrás. Como é que vai ser isso? É uma loucura. Parece loucura, né? Isso parece loucura. É a mesma coisa de você pegar uma pessoa que nunca viu uma televisão, vai ser difícil para ele entender o que ele está vendo na frente dele. Não é? É difícil. Eu vou te falar uma história da minha vida bem curtinha. Eu vi a televisão pela primeira vez, cheguei em casa fascinado e falei para minha avó. Ela numa bicicletaria em frente à igreja. E ela foi assistir a missa no domingo e viu a televisão. Ela chegou, fez uma reunião com a família toda e falou: vocês estão proibidos de ver aquele aparelho, porque aquilo é coisa do demônio. Onde já se viu um rádio que aparece o homem falando? Porque ela tinha visto o jornal na televisão. Isso é fato acontecido, aconteceu comigo. Então, para você ver, você imagina uma pessoa que nunca viu uma televisão, né, vê hoje, e ela viu uma televisão preto e branco, imagine uma colorida, imagine uma televisão 3D. É coisa de doido mesmo, né? Só quem vai vivendo a história, acompanhando a evolução tecnológica, é que consegue ir entendendo. Então, os cientistas são assim, eles enxergam lá no futuro o que a maioria da humanidade não consegue enxergar. Foi isso que nós vimos hoje no Parque Tecnológico, daqueles jovens que eles já estão enxergando lá na frente. No ITA, Parque Tecnológico. Desculpe, Parque Tecnológico não, foi no ITA. Então, isso aí é fantástico, porque eles estão enxergando já, eles estão vivendo uma nova era, a era da tecnologia, a era da 5.0, depois vem 6.0, e sabe-se lá onde vai parar isso, né? Não, e outra coisa interessante, que a gente vê determinadas coisas, por exemplo, aqueles filmes do Simpson, que ia para lá, ia para cá, isso que está acontecendo hoje com o carro voador. Dos Jetsons também, né? Os Jetsons, o carro voador, não é? Né? Aquelas televisões, desmaterialização, materialização, tudo aquilo parecia loucura, né? Star Wars, etc. Star Wars, exatamente. Então a gente não sabe, por exemplo, como eu disse para vocês, e eu fazia previsões para a Escola de Estado Maior da Aeronáutica, e ia os meus dados para lá e tudo, sobre o que seria o futuro dali 30 anos. Hoje o futuro está atropelando a gente. O que a gente pensava que vinha daqui 5 ou 6 anos com uma inteligência artificial está vindo em 2024. Eu fico bobo, eu tenho 60 anos de engenharia, estou completando esse ano 60 anos de engenharia. E eu preciso viver mais para ver o que vai acontecer. Eu sou curioso para saber o que vai acontecer, mas as pernas minhas e a vacina que eu tomei, a AstraZeneca, me acabaram com a perna, sabe? Então, mas quem sabe daqui uns dias... Eu melhoro, né? Pode você ser que... melhora e tem a tecnologia. Fala: Ciro, quantos anos você quer viver? Não, eu quero viver 300 anos. Tá bom, então você vai viver 300 anos. Ciro, eu vou contar uma coisa para você. Quando eu era moço, eu tinha 83, né? Quando eu tinha 18 anos, o pessoal com 50 anos já era velho.
camarada chegava com 60 anos, o camarada já... 70, então, era super idoso. É um camarada de 100 anos aqui com 70 anos. Meu avô morreu com 71, o pessoal fala, nossa, mas como é que ele conseguiu chegar aos 71 anos de idade, o meu avô? O pessoal ficava todo preocupado com o negócio, né? Hoje, eu vejo, como eu estou há 20... Eu ia morrer com 60, pelas minhas previsões. Eu estou com 83, eu estou com 23 anos de gorjeta. Então, eu posso dizer para vocês, fora de dúvida, porque eu tenho uma experiência de vida grande, são 83 anos vivendo e vendo o que acontece no mundo, eu tenho essa experiência. O pessoal de hoje, o Juan aí, que está aí, por exemplo, quantos você tem, Juan? Quantos anos você tem? 18 anos. O Juan vai viver 100 a 120 anos. Oh, tranquilo. 100 a 120. É porque a qualidade de vida vai melhorando, né? Agora, o que acontece, viu, Juan? É que a pessoa tem que ligar. Mas pode ir falando aí o... Alô? Sim, então, a qualidade de vida vai melhorando, a tecnologia vai melhorando, tudo vai melhorando. E os jovens que vão chegando, eles vão estar acompanhando esse avanço tecnológico. Isto é importante porque eu sempre falo para os jovens, nunca parem de aprender. Nunca deixe de aprender idiomas, é muito importante. Às vezes as pessoas falam assim, mas hoje no mundo tecnológico nós temos, né, aí, equipamentos que traduz na hora, você conversa, ele conversa com o outro e tal. Mas é importante você também saber, né, para não ficar o escravo daquilo lá, o escravo de uma máquina. Se eu não tenho a máquina na mão, eu tenho isto aqui, ó, né? Aprender idioma é a coisa mais fácil do mundo. Verdadeiro, nem sempre. Isso, exatamente. É? Mas vai se aprimorando, então, né? Então, por exemplo, eu fiquei bobo de ver outro dia, eu estava vendo um programa da guerra da Ucrânia, né? E estava escrito umas palavras em ucraniano e russo. Você põe o tradutor assim, a câmera, ele traduz na hora as palavras que estão escritas lá. Aquilo que para a gente são, como dizia o meu neto, só rabisco, né? Pois é. Ele joga para a gente no idioma que a gente entende. Isso é muito interessante. Quem vai viajar, por exemplo, né, tem aplicativo no celular que faz isso. Hoje nós temos inúmeros recursos aí que nos ajudam em tudo isso, né? Mas eu ainda prefiro guardar na minha cabeça, no meu cérebro. Eu tenho um neto de 6 anos que ele mora em Abu Dhabi. Então, o pai dele lida com foguetes, etc. Então, sempre falou muito sobre o sistema solar e tudo, etc. Eles falam muito sobre isso daí. E ele sabe o sistema solar inteirinho, a ordem dos planetas, as constelações, sabe um monte de coisa. Então, a minha filha estava explicando para ele, falou, filha, o negócio é o seguinte, nós estamos na Terra, a Terra gira, mas você sabia que a Terra gira em torno do Sol também? Aí no dia seguinte ele chegou e falou, mãe, eu estou preocupado. Eu falei assim, por que a gente não fica tonto se a gente está virando em relação à Terra em relação ao Sol? Se a gente vira 2 vezes, o que acontece? Não acontece, quer dizer, um menino de 6 anos perguntando sobre a teoria de Einstein. É o raciocínio, né? Porque é aquele negócio, que quando fala de inteligência artificial... O referencial é um problema. A inteligência artificial, ela tem informações e tem o algoritmo para nos dar a resposta. Isso que o seu neto falou é o quê? É o raciocínio lógico, né, do ser humano. Eu vou dizer uma coisa aqui interessante, não tem nada a ver com o futuro ou com a nossa tecnologia. Mas o menino chegou para o pai e falou, pai, eu vou parar de estudar. O pai dele falou, você está louco? Por que você vai parar de estudar? Ele falou, não, porque tem um amiguinho meu que assassinaram o pai dele porque o pai dele sabia demais. Então, incrível, né? Ele ligou o estudo
uma outra coisa que não tinha nada a ver, né? Então, isso aí acontece muito com as crianças. Então, se você quer ver o que vai acontecer no futuro, você veja os desenhinhos, que os desenhinhos aparecem. Tem a família do futuro, as pequenas maravilhas, a família do futuro, tem o Rotoma, as pequenas maravilhas, tem esses desenhos sobre os futuros, o pessoal vivendo no futuro. No fim, acaba acontecendo aquilo que você acredita, falar que isso aí é besteira do futuro, de repente aparecem as coisas no futuro. Mas, Cido, eu agradeço muito a sua presença, espero que esse programa tenha sido do agrado geral, e nós iremos mandá-lo para a EAB, para o cluster tecnológico e tudo, sobre a engenharia do futuro. E é um programa muito sério, muito tranquilo e muito animado. Vamos expandir, e você, querendo ver, vá hoje à tarde lá no ITA, e você verá o pessoal lá todo animado, vendo as palestras e tudo mais. É muito interessante para você assistir. Aproveite a vida e vá conhecer. Eu aprendi com a minha mãe o seguinte, que o dia que eu não aprendo nada é um dia perdido na vida. Então a gente tem que aprender. Hoje eu aprendi várias coisas. Amigos ouvintes, Cido, para as suas despedidas. Eu agradeço a todos aí, né, por acompanhar o programa aqui Visão do Futuro, comandado pelo nosso querido aqui Ciro Bondesan, né? Agradeço também o Juan aqui da técnica, o diretor Ferreira Leite, a toda a equipe aqui da TVI, e agradeço muito. E é sempre bom, assim como o Ciro aprendeu, eu também aprendi, tenho certeza que vocês também aprenderam alguma coisa, e nós estamos sempre trocando ideias, né? Como se diz em inglês, fazendo um brainstorm. A todos vocês, um lindo e maravilhoso final de semana. Olha, e siga o exemplo do Cido. Eu falei, Cido, se você quiser ir amanhã lá, né, eu vou participar do júri, etc. Você vai ver o que as equipes fizeram, etc. Tiveram 24 horas para fazer um projeto. Nós vamos analisar 5 equipes lá, das 8 a meio-dia, das 8 às 10, perdão, da manhã. Ele falou assim, eu quero ver se eu levo o meu neto lá. Então você que é pai, se você não gosta, leva o seu filho, o seu neto, porque lá ele vai aprender a engenharia, e a engenharia é a base de tudo no mundo. Se o médico cuida do interior do ser, o engenheiro cuida do exterior. Tudo que está do exterior do ser, quem faz é a engenharia. A hora que o seu neto, que o seu filho, ou que alguém, amigo seu, quer ir para os Estados Unidos ou quer ir para a Europa, ele está querendo ir atrás de uma boa engenharia. Amigos ouvintes, tenhamos um bom dia e que o Senhor nos acompanhe. Touchdown. Linus's nose being now rotated down toward the runway.